Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no nosso segundo dia do nosso simpósio de psicologia hospitalar do HU da UFJF. O primeiro simpósio online, na modalidade online, né? Nós já fazemos o simpósio em comemoração ao Dia do Psicólogo já há alguns anos, mas esse ano aí seguimos aí, né? O que tem acontecido aí principalmente um ano e meio para cá, né? As transmissões online, né, e nos permitiu aí ter convidados especiais, né, como ontem, né, que tivemos aí o Dr. Alfredo Simonetti, e hoje teremos aí convidados especiais para estar aí trazendo os assuntos super pertinentes aí para o nosso momento. Então, o nosso simpósio, né, que tem aí como tema Vida Psíquica na Pandemia, né, hoje teremos aí essas duas palestrantes e, na verdade, vai ser uma mesa com o título Pandemia, Impactos da Saúde e em Formas de Enfrentamento. E nossa primeira palestra tem o título do Impacto da Pandemia na Cognição dos Acometidos pela Covid-19. E ela será ministrada pela doutora Liliane Cristina de Alenmar e Silva, que é psicóloga, doutora em saúde pública pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e pela Universidade de Toronto, do Canadá, mestre em Ciências da Saúde pela Divisão de Neurologia Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, de São Paulo, especialista em neuropsicologia pelo Centro de Estudos de Psicologia da Saúde do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina de São Paulo. E a Liliane também foi docente em cursos de graduação de psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Universidade de Uberaba. Atualmente é docente em cursos de pós-graduação em neuropsicologia e reabilitação neuropsicológica nos institutos Sapiens e POG Integrare em diversas cidades brasileiras. E tem 16 anos de experiência em diagnóstico neuropsicológico, reabilitação neuropsicológica, holística e orientação familiar para o contexto do manejo cotidiano com a pessoa com acometimentos neurológicos. E é idealizadora e fundadora do INESP, Instituto de Neurociências Elza dos Passos Silva, em Uberaba, Minas Gerais. Então, a gente vai começar. A nossa outra palestra tem o título Saúde e Espiritualidade, com a doutora Janaína Siqueira, mas aí, quando ela for começar, eu faço a apresentação dela, né? Então, vamos começar aí com a Liliane, né? Sobre esse assunto aí tão pertinente, né, Liliane, para o nosso momento. É isso mesmo. Quero começar agradecendo, né, Fê? Fê, grande amiga, parceira, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma oportunidade muito rica de estarmos juntos, muito rica por tudo que vemos vivendo nesses 17 meses, mas também em comemoração ao nosso dia, que é um dia tão importante. Eu digo que todos os dias de celebração das áreas, das especialidades que atuam com essa realidade do Covid são dias a serem celebrados. A vida precisa ser muito celebrada, cada segundo dela precisa realmente ser bem vivido, e a gente vem aprendendo isso muito intensamente, especialmente quando o nosso ofício é nos expor ao risco para salvar a vida de tantos, né? Manter tantos aqui nessa guerra que a gente está vivendo. Eu costumo falar isso mesmo, gente, que a gente está vivendo uma verdadeira guerra, né? E nós nos posicionamos como soldados, cada um num posto, numa área de saber diferente, numa área de expertise, numa área que se sente mais à vontade, mas assumindo postos em que a gente não se sente à vontade. Nenhum de nós estamos confortáveis nessa situação, nenhum de nós está descansado, tranquilo, sorridente o tempo todo. Como estávamos falando ontem, né? E aí foi muito legal ver a participação de vocês, ver que vocês de fato estão ativos nesse processo da pandemia. Ser presença. Ser presença significa, na nossa área de atuação, ser sacrifício, ser concessão, né? Ser doação. Então, vamos agora pensar um bocado juntos sobre uma outra vertente. Nem todos vocês têm contato com cognição, eu sei disso, mas eu estou aqui acompanhando o chat também. Se tiver alguma coisa a mais que vocês queiram que eu repita, é só me falar. Vamos refletir aí sobre algumas questões a mais que esse contexto pandêmico prova que está trazendo para a gente daqui por diante. Vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês acompanharem, mas esse material também vai ser disponibilizado, tá? Eu mando ele para a Fernanda depois.
E aí todos vocês podem acessar se vocês tiverem interesse. Então, nosso objetivo de conversa aqui agora, pessoal, é o impacto, deixa só, isso, da pandemia na cognição dos acometidos pela Covid-19. Esse é o nosso foco. Então, primeiro, quero falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, mas eu não posso começar a falar nada sobre a Covid sem antes, né, honrar a cada um de vocês que estão nessa realidade, que dedicam as suas vidas, que entregam as suas vidas, as suas famílias, os riscos cotidianos, os medos, inseguranças e também aprendizados, inteligência, habilidade, cognição social, inteligência afetiva, né, emocional, espiritualidade a esse momento que a gente está vivendo há 17 meses aqui no Brasil. Então, essa é uma imagem que eu acredito que vocês já devam conhecer, mas ela é formada por quase 200 colegas que foram mortos nos primeiros meses da pandemia por se contaminarem pela Covid, que estejam aí iluminando cada um de nós, fortalecendo para que a gente consiga finalizar, ver luz no fim do túnel e finalizar essa etapa. Como eu estava falando, pessoal, nós estamos numa realidade em que, de fato, estamos vivendo um divisor de águas na nossa história. Muitos falam, a gente teve gripe espanhola, ebola, uma série de coisas. Não, nunca, né? Não temos precedente do que está acontecendo. Por diversas razões. Mas hoje nós totalizamos 17 meses da instalação da pandemia, né? Da primeira morte registrada no Brasil, e hoje a gente totaliza aí uma marca de 570 mil mortes, né? Estimam-se mais de 2 milhões de pessoas que já passaram ou estão passando por programas de reabilitação pós-Covid. É importante a gente trazer essa fala, porque não são só os profissionais que estão na linha de frente que estão exauridos, né? Nós não colapsamos emocionalmente, não colapsamos financeiramente, só a realidade da linha de frente, né? E também não fizemos isso só com o público, só com o SUS. Estão colapsados os sistemas públicos e privados, tanto da atenção da linha de frente quanto da reabilitação como um todo. E ainda não temos gestões municipais, estaduais, federais, elaborando com eficácia o que vai se seguir a partir daqui. E aí vamos conversar bastante sobre isso, para vocês refletirem um bocado, mas, de fato, muitas coisas nos esperam ainda com a pandemia. Se parasse tudo hoje, se não tivesse mais um caso novo, se não tivesse mais nenhuma variante, a gente teria consequências muito graves daqui por diante. Então, ainda não vemos luz no fim do túnel para realmente não falarmos, né, em taxa de mortalidade, taxa de letalidade, não temos ainda incidência, a gente ainda tem essas palavras muito cotidianas na nossa rotina, e sabemos que, além disso, quando tudo parar, temos uma vida transformada pela Covid. Não só a nossa história, não só os nossos filhos vão estudar muito sobre a Covid, e vamos ver, inclusive, que vertente que vai ser transmitida para eles, mas também temos consequências importantes para cuidar daqui por diante. Isso porque mais de 57 tipos diferentes de sequelas já foram identificadas em pacientes contaminados. Vou dar vários exemplos para vocês durante a minha fala, mas isso acontece não só com idosos, isso acontece com pessoas em todas as faixas etárias, né? E mesmo em casos que são de baixa complexidade, né? Vamos ver aqui, inclusive, que no estudo brasileiro demonstra que a gente tem sequelas em casos que as pessoas nem souberam que tiveram Covid, porque elas foram assintomáticas. E elas têm perdas importantes, ainda que não tenham manifestado sintomas do vírus, certo? E, com certeza, essas sequelas são duradouras e impactam a qualidade de vida das pessoas. Gente, é duro pensar, né? Esse bicho vem, fica prolongando, a gente não vê luz no fim do túnel, e a coisa ainda fica rastro? Infelizmente é. Primeira coisa para a gente pensar, gente, essas queixas, essas sequelas que estamos falando, elas não são subjetivas. Muito cuidado, né? Nem todas essas queixas são percebidas pelas pessoas. E aí, agora eu tô falando isso para vocês ficam pensando, nossa, é mesmo, eu tive Covid, e depois que passou, eu fiquei sentindo isso, aquilo. Fiquei mais mole, né? Não era pulmonar, eu não tinha nem levantado, às vezes tinha acabado de acordar e já estava me sentindo cansado, exausto. Epa, será que é uma depressão? O que será que é? Enfim, existem, sim, sintomas importantes, sequelas importantes, e elas nem sempre são subjetivas. Tomemos cuidado com aquelas falas que até muitos médicos mostram para gente. Olha,
isso daqui vai passar. Não, isso que está acontecendo vai passar, é porque ainda é muito recente, mas vai passar. Pode ser que seja, mas na dúvida, vamos cuidar, né? Nem sempre é a pessoa que percebe, às vezes é o cônjuge, às vezes é o filho, às vezes é o colega de trabalho, certo? Então, vamos pensar um pouquinho mais, aprofundar nisso daí. Por que, gente, que ficam tantas sequelas? Primeiro, que a Covid, ao contrário do que muita gente pensa, quem não trabalha diretamente com essa realidade, é uma doença sistêmica. O que isso quer dizer? Ela não contamina, ela não prejudica apenas os pulmões, né? Apenas ali o sistema respiratório. Não, ela gera quadros dermatológicos gravíssimos, quadros gastrointestinais absurdamente limitantes, quadros renais e hepáticos que mantêm, às vezes, a pessoa numa condição de qualidade de vida muito ruim durante toda a vida. E, além disso, que é nosso foco nesse momento, a gente tem até utilizado o nome neurocovid, que são as repercussões neurológicas da Covid, porque a Covid também acomete nosso sistema nervoso. Nesse sentido, tanto o sistema nervoso periférico, ou seja, aquele que cuida da nossa sensação, da motricidade, quanto o sistema nervoso central, que aí a gente fala do nosso cérebro, do nosso cerebelo e da nossa ponte que comunica o nosso cérebro, a nossa medula e a medula, certo? Então, a gente já fala hoje com esse termo, já temos artigos, né, várias publicações utilizando esse termo. Ele trata dos danos cerebrais que, infelizmente, acontecem em 30% dos pacientes graves acometidos pela Covid, com sintomas neurológicos importantes. Já temos estudos brasileiros, até pouco tempo a gente falava só de estudos estrangeiros, agora não, temos importantes referências da realidade nacional, e eu gosto muito de ser tupiniquim, então aqui eu trago muito mais as referências nacionais, porque eu fico muito irritada com aquela fala de que, acontece só lá na Itália. Não, isso aqui é o perfil do Reino Unido. Não, a gente já tem pesquisas muito recentes daqui do Brasil, já são 17 meses, né? Mas muito limitados ainda, porque a gente não tem como ter estudos de acompanhamento de longo prazo ainda. Mas nesse estudo brasileiro que a gente vai ver agora, pessoas que têm sintomas leves ou assintomáticos, como eu disse para vocês, podem ter quadros neurológicos associados. Quais são esses sinais neurológicos, gente? Vocês todos sabem, não é novidade para ninguém, que grande parte dos quadros que tem Covid, mesmo com sintomas leves, como parte dos sintomas tem aí a anosmia, ou hiposmia, ou parosmia, que são afetações do olfato, de níveis mais leves, alterados ou mais graves. Então, a gente tem casos de pessoas que sentem cheiro de ferrugem, cheiro de tudo amargo, ou tudo está cheirando carniça. A gente ouve essas falas nos pacientes. Também tem essa alteração na gustação, que são ageusia, hipogeusia ou disgeusia. Então, esses termos são muito corriqueiros para todos vocês que trabalham aí com a Covid há algum tempo. E o que são, né, essas questões? São questões neurológicas. Isso já é sinal de que o vírus está entrando nas nossas papilas olfatórias ou gustativas. Gente, se o vírus está ali, né, acessando esses nervos, ele está sendo conduzido para outros locais. E que locais são esses? Esses nervos comunicam o nosso nariz, a nossa boca com o quê? O nosso cérebro. Então, eles são receptores de informações bucais ou, né, do nosso nariz para levar informação para o cérebro interpretar, certo? Então, a gente tem duas hipóteses científicas de como a Covid chega no cérebro. A primeira delas é o vírus trafegando através dos nervos, chegando ao cérebro, assim como os elétrons, né, a condução nervosa. Outra hipótese importante é que são tantas, né, infecções espalhadas pelo corpo devido à Covid, que então muito rapidamente mesmo, né, pela corrente sanguínea, ele chega a diversos órgãos, incluindo o córtex cerebral, certo? Então a gente tem aí as inflamações que são diretas e as inflamações que são indiretas, né, no nosso córtex cerebral. A gente teria aí, por exemplo, uma inflamação secundária, uma inflamação renal pela Covid, né? Tudo bem? E aí a gente tem como sintomas desses quadros dor de cabeça, febre, fadiga. E essas podem ser, sim, de acometimentos pulmonares, mas também podem ser devidos a acometimentos das meninges. A gente tem a chamada meningite viral associada à Covid-19, que também é um quadro neurológico gravíssimo. A gente também tem encefalite viral, que é a infecção do cérebro, de fato, pelo vírus, né, que leva, inclusive, a quadros comatosos, perdas de reflexo e equilíbrio, todos eles com uma duração prolongada na vida da pessoa.
Então, não é só a questão da saturação que leva a pessoa até a UTI. Também quadros de encefalite virais, meningites virais pela COVID podem evoluir para quadros de necessidade de cuidado intensivo, certo? Mas nós temos outras formas também do vírus acometer o cérebro. Primeiro, que a pessoa que fica duradouramente no hospital, que tem uma saturação baixa, prolongada, mesmo que ela não vá, tá? Não seja entubada, não vá para o respirador, para a UTI, esse dano pulmonar contínuo, ele provoca quadro sistêmico de inflamação por todo o corpo, que é o que a gente chama de vasculite, né? Inflamação da circulação. E isso já é suficiente para provocar pequenos derrames cerebrais e provocar os quadros de AVC e trombose venosa cerebral. Então, aqui nós temos, de novo, prejuízos de toda a estrutura do sistema nervoso devido à COVID. Mas também temos as lesões secundárias a todo quadro clínico, grave e duradouro, né? Inclusive permanência na unidade de terapia intensiva, pela questão da anóxia, né? Alterações inflamatórias, deficiência de oxigenação no cérebro, insuficiência renal causando intoxicação do cérebro. Então, quadros de pessoas que têm infecções urinárias frequentes e duradouras, com frequência cometem o cérebro. Nesse caso, gente, tem pacientes que eu acompanho, e pacientes, por exemplo, idosos, que já acompanho duradouramente, e eu já conheço o nível basal deles, já conheço qual é o nível de memória, de atenção, de raciocínio, qual que é a responsividade aos meus estímulos. Quando, de repente, de um dia para o outro, a pessoa fica embotada, com dificuldade de foco atencional, e aí eu falo para ela algumas informações, palavras, ela não consegue armazenar, não consegue depois retomar aquelas informações, evocar, eu já falo para a família, vai fazer exame, vai olhar com o clínico geral, com o geriatra, porque pode ser um quadro de infecção urinária. Nós banalizamos muito as infecções urinárias, elas têm uma repercussão de intoxicação neurológica muito importante no cérebro. Então, aqui a gente está falando da encefalopatia metabólica infecciosa, que com frequência acontece com esses pacientes que passam um tempo muito duradouro com acometimento, intoxicações pelo corpo. Mas, gente, por favor, calma. Muitas pessoas que são acometidas pelo COVID se recuperam de fato desses sintomas neurológicos, né? Ou imediatamente, ou após semanas ou meses. Muitas se recuperam. A gente só não pode banalizar aquelas que trazem queixas. As queixas precisam ser ouvidas, consideradas, para buscarem realmente uma avaliação especializada e ter o diagnóstico claro para acompanhamento, certo? Então, vamos lá aos nossos estudos. Como eu disse para vocês, eu iria trazer um estudo brasileiro, né? De uma colega bastante ilustre, uma neuropsicóloga, a Lívia Valentim, do INCOR de São Paulo. Ela faz uso de um jogo digital chamado Mental Plus, para avaliação e reabilitação da função cognitiva após a remissão dos sintomas da COVID. Então, assim que a pessoa já não tem ali o PCR positivado, não tem sintomas, né? A questão do olfato, do paladar, da febre, ela se submete ao Mental Plus e ali ela faz a avaliação de como que é o nível basal dela, o nível de estrutura dela, para memória, atenção, funções executivas. E se for detectado algum grau de disfunção, de alteração, imediatamente já inicia o processo reabilitativo também através do Mental Plus. É basicamente essa a proposta do estudo, mas através da avaliação diagnóstica daqueles que já são remissivos à COVID, foi percebido que 83,3% dos pacientes desenvolvem alguma dificuldade cognitiva para executar suas tarefas de sempre. Então, olha só, gente, esse índice é muito alto, né? Não dá para a gente banalizar que é qualquer coisa ou vai passar. Tomemos muito cuidado, é um percentual alto. 62,7% das pessoas que um dia foram contaminados pelo corona, mesmo que não soubessem, né, se esquecem do que acabaram de fazer, porque ficam com a memória de curto prazo comprometida. Gente, eu tenho certeza que aqui vocês vão lembrar de vários colegas, pessoas, né, colegas de trabalho, ou familiares, ou até vocês mesmos, que vão dizer, nossa, eu fiquei esquisitão, minha memória nunca mais voltou à mesma, né? Ou eu fiquei bem improdutivo, porque meu trabalho depende da memória e eu não consigo fazer da forma que eu fazia antes. Então, esse discurso tem sido repetitivo, né? Não tem sido novidade para a gente. 26,8% não se recordam também do passado remoto, por causa de avarias na memória de longo prazo. E aqui são pessoas que não conseguem dar referências para a gente, da infância, por exemplo, né? De como era a casa lá na infância, quem morava, como que eram os amigos, onde estudava, não conseguem dar informações biográficas para a gente. 43,2% diminuiu a capacidade de alternar a atenção
e cuidar de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Pessoal, é tão frequente as idosinhas chegarem, as mulheres chegarem falando que não conseguem mais cozinhar, uma atividade tão básica do cotidiano delas, mas não conseguem, porque a cozinha exige isso, de ir, voltar, enquanto coloca alguma coisa no fogo, vai lavar uma louça, vai pegar alguma coisa para fazer a salada e volta para arrumar a mesa, e aí, enquanto está fazendo arroz, já está preparando feijão. É uma atividade necessária no cotidiano que é profundamente acometida pela Covid. 92,4% tiveram impacto na percepção visual. Vocês já devem ter ouvido também alguém falando que parece que o branco tá tão branco que tá irritando, tá dando dor de cabeça. Parece que o preto é um preto muito forte. Quando a gente olha, parece que o preto agride, né? Como mais ou menos quando a gente dilata a pupila, a gente sente isso. Pessoas que dizem, inclusive relatam movimentos nas figuras que são estáticas. Então a gente sabe que quando a gente olha para uma árvore, que ela tá ali parada. Mas as pessoas percebem movimentação, não das folhas com o vento, né, gente? Mas movimentação, como se a árvore estivesse mudando de lugar. E é um percentual alto também. 80% dizem que estão com a coordenação motora alterada. E olha o tamanho desse percentual. Pessoal, nesse estudo da Lívia, ela começou ele porque estava tendo muita queixa de crianças que chegavam e não estavam mais conseguindo pedalar a bicicleta, estavam tendo queda de própria altura, queda espontânea. Nesse contexto, foram fazer a avaliação e aí descobriram que tinham entrado em contato com o vírus da Covid-19, mas não tinham nem manifestado, como eu disse para vocês. É muito frequente a gente ver pessoas com alterações motoras, então pessoas que não conseguem mais o movimento coordenado da escrita, movimento de pinça, que é extremamente sofisticado no nosso cérebro, parece tão simples, mas exige uma circuitaria tão especializada, é um movimento tão difícil de ser desenvolvido nas crianças, né? Exige tanto planejamento motor, e infelizmente a gente tem importantes alterações da coordenação motora por duas grandes razões. Primeiro, que o cerebelo é extremamente acometido, e ele é uma estrutura do sistema nervoso central responsável pelo equilíbrio. Alterou o equilíbrio, alterou a coordenação motora. Mas também porque ele tem a coordenação motora é uma função que tem uma representação cortical importante aqui no giro pré-central. E ali naquela região a gente tem representação do movimento da língua, do movimento da face, nos movimentos dos dedos, das mãos, dos braços, das pernas. E essa região também é acometida pelo vírus da Covid-19. A gente coloca, gente, os acometimentos neurológicos pela Covid-19 como um quadro de LEA, lesão encefálica adquirida. Hoje é nessa classificação que todas as repercussões neurológicas da Covid-19 entram na nossa classificação, tá joia? Então, quando a gente fala em DSM, em CID, a gente coloca aí os quadros, as sequelas derivadas da Covid-19 como uma lesão encefálica adquirida. Nesse estudo também da Lívia, a gente vê ali que são frequentes os relatos de lapsos de memória, mesmo em pessoas que não foram identificadas no Mental Plus, dificuldade de concentração, problemas para se tornarem compreendidas ou para entenderem o que os outros estão falando, e aqui a gente está falando da função tão importante, primordial no ser humano, e um diferencial do ser humano na espécie animal, que é a linguagem, né? Redução da coordenação motora e do equilíbrio, como eu falei para vocês. E olha só o que a Lívia coloca para a gente. É frequente o relato de quedas. Todo esse pacote resulta em insegurança e confusão mental, que podem ser o estupim para quadros de agressividade, ansiedade e depressão no futuro. Então, só para esse estudo, a gente já começa a ver o quanto o acometimento do dia a dia, do cotidiano, pelo prejuízo das funções cognitivas, é determinante de quadros de extremo sofrimento mental. Inclusive, aí a gente fala agora não só do neurocovid, mas do Covid causando repercussões neuropsiquiátricas, certo? Olha o tanto que diagnóstico diferencial é importante, gente. Mas por que, gente, que o vírus da Covid faz isso tudo com a gente? Primeiro, porque ele provoca anóxia, quadro de anóxia, de privação de vários níveis de oxigenação, inclusive privação total de oxigênio no nosso cérebro. Hipóxia, que são aí os casos de diminuição dessa quantidade de oxigênio, trombos espalhados por todo o corpo, quadros hemorrágicos, disfunções na área de Broca, que é uma área aqui no lobo frontal, que é responsável pela expressão da linguagem, possibilitar a formação de palavras, a junção das palavras para então ter articulação da fala. Também alterações na área de Wernicke, ou Wernicke, como queiram, implicada na compreensão das informações e decifrar palavras dos outros.
Então, se ali na área de Broca eu formo a minha fala, eu consigo coordenar as palavras, as letras suficientemente para formar a minha fala, na de Wernicke eu estou cuidando da linguagem receptiva, ou seja, a compreensão, a recepção das informações que me são ditas. Também provoca comprometimento das regiões parietais e occipitais, e nesse sentido, compromete nosso planejamento, organização visoperceptiva, visoconstrutiva, sensações corporais, movimentos primários. O lobo occipital é responsável principalmente pelas informações visuais, né, gente? Também provoca alterações no hipocampo. Hipocampo tão especial, tão necessário para a formação das nossas memórias, principalmente recepção de informações novas. Também disfunções frontotemporais, alterando o que a gente chama de funções executivas, né? Planejamento, flexibilidade mental, capacidade de antecipar as consequências das nossas ações, avaliar o quão adequados nós estamos sendo no ambiente ou não, que é o que a gente chama de funções adaptativas, certo? Então, aqui é a forma como a COVID afeta. Esses são os estudos brasileiros, que eu coloco aqui em destaque para vocês. É muito importante a gente pensar na função da pesquisa e, especialmente, o momento da pesquisa brasileira para toda essa tragédia, essa guerra que a gente está vivendo, como eu falei. O quão especial é a gente ter essas pessoas aqui produzindo ciência para nós termos mais evidências da nossa realidade cultural com a Covid. Mas então, gente, vamos entender um pouquinho mais a ação do vírus, da SARS-CoV, né, no nosso corpo, no nosso cérebro especificamente. Esse danadinho, gente, ele chegando ali no tecido cerebral, ele vai direto nos astrócitos. E vamos entender o que são os astrócitos. Primeiro, vocês já ouviram falar que o Covid come músculo? Alguém aqui já ouviu falar? Pode falar no chat, gente, que eu tô vendo. Já ouviram essa fala? O vírus da Covid come músculo. Já ouviram isso? Exatamente. Essa é uma realidade muscular, né? Quem trabalha no hospital nessa realidade viu que é assustadora a perda muscular do paciente nesses quadros. Então, ali numa internação que seja de 5 dias, a gente já não reconhece mais o corpo da pessoa. É assustadora a perda nos braços, nas pernas, em toda a estrutura corporal. E aí vamos entender isso no cérebro. No cérebro, esse danadinho vai direto nos astrócitos. Gente, os astrócitos, vulgarmente falando, eles são responsáveis pela sustentação do cérebro. A gente tem os tijolos, que são as células da glia. Mas os tijolos não se juntam simplesmente, eles precisam de cimento em volta, né, para conectá-los. Esse cimento são os astrócitos no cérebro, certo? Então, são células importantes e muito abundantes no nosso cérebro. O que acontece? Eles têm funções variadas, tá? Mas imagina, vocês cuidam da estrutura, da junção dos tijolos, que são as células da glia, né? Os astrócitos vão diretamente lá e afetam todo o sistema de absorção de glicose. Então, eles alteram ali todas as células que são próximas em nível molecular. Como? Os astrócitos, eles cuidam dos nutrientes, de mandar nutrientes para os neurônios. Como eles formam uma corrente de comunicação, eles mandam os nutrientes para os neurônios. E através deles, então, é feita a concentração de neurotransmissores, que a gente chama aí vulgarmente de hormônios, que são jogados entre as junções das células, que são as sinapses, para daí provocar o potencial evocado, ou seja, a condução nervosa de um neurônio para outro, de uma informação que pula de um neurônio para o outro. Especificamente aqui, gente, com o vírus, os astrócitos eles têm alterada essa função neuronal de transmitir o potássio, especificamente o potássio para as outras células. E isso dana todo o processo de condução nervosa no córtex. Eles integram ali, eles perfuram a barreira hematoencefálica, né, para entrar ali no sangue e invadir várias células no cérebro. E os astrócitos são os que protegem para que isso não aconteça, mas eles são os afetados com o vírus. Então, toda contaminação, toda infecção, habitualmente é protegida para chegar no cérebro pelos astrócitos. E como eles são as células mais focadas pelo vírus, isso já é toda a proteção do cérebro exposta a risco por causa do vírus, certo? No funcionamento normal, esses astrócitos, eles filtram toxinas e patógenos importantes. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, que têm HIV e demora muito o HIV chegar no cérebro, ou às vezes a pessoa falece muito tempo depois, por várias razões, mas ela não tem o cérebro dela cometido pelo HIV. Por quê? Ação dos astrócitos, proteção dos astrócitos, certo? E os astrócitos também ajudam a manter a homeostase cerebral, o equilíbrio. Então, se a gente percebe que tem ali muitos nutrientes, né, muitos neurotransmissores indevidamente nas estruturas sinápticas e não estão sendo absorvidos, os astrócitos são responsáveis
por limpar, literalmente, desintoxicar aquela região e deixar ali só o que é necessário para que a gente tenha equilíbrio. Joia? Como que os astrócitos trabalham? No metabolismo ali da glicose, né, tudo que a gente come é transformado em glicose, o astrócito, ele exporta o lactato que sai desse metabolismo da glicose, transporta ele para os neurônios, ou seja, ele leva para o neurônio para ele ter energia e trabalhar. É como se o lactato fosse o combustível que só chega no neurônio, principalmente no neurônio piramidal, que é o que trabalha muito, só recebe isso pelo astrócito, certo? E agora vocês vão me dizer assim, Liliane, é por isso que aquela pessoa que você falou, que acabou de levantar, não correu, não fez esforço, nem falou direito, já está com nível de esgotamento mental? Sim, pode ser aí a falta de lactato, né? Falta de energia nos neurônios. E esse quadro, que a gente até chama de lentidão cognitiva ou bradicinesia, ele é muito frequentemente relatado pelas pessoas no pós-Covid. Em alguns passa, em outros a gente tem acometimento funcional importante. Então, a gente tem ali vários estudos, né, análise in vitro, mostrando que a quantidade de lactato ali no meio de cultivo das células estava muito normal, estava ok. Ou seja, o lactato estava chegando lá, mas dentro dos neurônios praticamente não tinha, estava reduzido. Ou seja, tinha lactato disponível, a pessoa estava se alimentando, o lactato estava sendo produzido na quebra da glicose, mas não tinha um astrócito para transmitir, para levar isso para o neurônio trabalhar, certo? Então, aparentemente, aí o astrócito ele se esforça muito para manter esse fornecimento de lactato, né, do substrato energético para o neurônio, em detrimento dele próprio, né? Ele é uma célula que trabalha para alimentar outras, certo? Outras que são muito necessárias para a condução nervosa no cérebro. Como resultado, gente, as mitocôndrias do astrócito, que são aquelas organelas responsáveis pela respiração, né, como se fosse o pulmão da célula, né, elas não trabalham adequadamente. E aí não fazem a transmissão do glutamato e do GABA, né, o ácido gama aminobutírico. E a gente tem aí alterado todo o sistema neuronal, todas as circuitarias cerebrais, certo? Nem a gente tem excesso de condução nervosa, nem freio da condução nervosa, nem a desaceleração da condução nervosa para que a gente consiga as funções trabalhando adequadamente. Por consequência, principais queixas pós-Covid são dor de cabeça, fadiga, alterações de memória, ansiedade, perda de olfato, depressão, sonolência diurna, perda de paladar e de libido. Observem, gente, os percentuais. 40% das pessoas relatam dor de cabeça, 40% fadiga, né? Bem isso que a gente falou. Eu tenho um amigo que é muito esquisito, ele era sempre muito energético. Depois da Covid, a gente está conversando com ele e ele dá aquela apagada, uma apagada mesmo. Parece que a gente fala, ele está no além. Ele não tem, já fez eletro, não tem alteração nas ondas cerebrais, não tem crise convulsiva, nunca teve epilepsia, mas ele sempre foi agitado. E agora ele está lentificado e às vezes chega até a ter esse apagão. É um apagão que parece que está dormindo e volta, se comunica. Se a gente acorda ele continua se comunicando numa boa. São esses quadros de fadiga bastante importantes. E aqui, gente, a gente tem uma crítica, mais ou menos crítica, a essa questão da alteração de memória. Qual que é a crítica que a gente tem a isso? O estudo ele foi feito não com o objetivo de detectar aspectos específicos da cognição, mas quando a gente fala em alteração de memória aqui, a gente pode estar falando das alterações também de atenção e de funções executivas ou outras funções cerebrais que as pessoas sempre falam como não lembram. Por exemplo, uma pessoa que está falando, isso acontece muito pós-Covid, os pacientes relatam bastante para a gente. Liliane, eu estou falando, eu perco o fio da meada. Ou eu estou falando, tem uma palavra que está na ponta da língua, né? A síndrome da ponta da língua. Está na ponta da língua, mas não sai. E aí a gente está falando com a pessoa ali por 10 minutos, acontece essa questão da ponta da língua várias vezes, 7, 10, 15 vezes, certo? São quadros, então, que a pessoa fala assim, eu não lembro da palavra. E por isso ela acha que foi memória. O relato é de memória, mas a função que realmente está alterada aí é a linguagem, certo? A gente também, como eu falei para vocês, que percebe que com todas essas consequências cognitivas, a gente tem alterações psiquiátricas importantes, né? Inclusive a questão da depressão, a gente já tem estudos importantes, mas ainda não brasileiros, mostrando consequências psiquiátricas da Covid. Consequências psiquiátricas, gente, interferem o tempo todo na cognição e vice-versa. As cognitivas também interferem gerando agressividade, gerando isolamento, gerando redução da fala, depressão e tudo mais. Mas em abril agora de 2021, nós tivemos um estudo do The Lancet Psychiatry
falando de 236 mil pacientes de Covid-19. Desses, 24% apresentaram doenças neurológicas ou psiquiátricas no intervalo de um semestre após a infecção. 13 deles nunca tinham tido esse diagnóstico. Então, pessoas que já tiveram episódios podem ter aí, com frequência, o retorno desses episódios. Pessoas relatam, nossa, Liliane, até tive um episódio depressivo ali na minha infância, quando os meus pais se separaram e tudo mais. Mas agora isso veio com uma força tão grande que eu não consigo lutar contra. Olha só, 17% tiveram transtornos de ansiedade, 14% de humor, 7% uso de substâncias, 5% insônia. Aqui eu preciso destacar com vocês, gente, que nesse quadro de transtornos de ansiedade, com muita frequência, são quadros relacionados a estresse pós-traumático. E vamos falar um pouquinho sobre isso também. Um estudo lá em Oxford, de maio agora, mostra pra gente que 3 meses após a infecção Covid-19, 1 em cada 5 pacientes recebeu seu diagnóstico psiquiátrico. Probabilidade de pessoas, né, diagnosticadas com Covid após o tratamento de receberem o diagnóstico psiquiátrico foi de 5,8%. E para outros problemas, 2,5%, 3,4%, certo? Temos um outro estudo da Itália, dessa vez, de 2020, ainda do ano passado, com 420 pacientes que são sobreviventes à Covid, né, relatando aí quadros de transtornos de humor, ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, que é o TEPT, e insônia. 55,7% deles recebeu um diagnóstico psiquiátrico, né? 36%, 2 diagnósticos, 26%, 3 diagnósticos, 3 comorbidades, e 10%, 4 diagnósticos. Isso é bastante, né, gente? E aí, nossas preocupações, né? A gente tem indicações importantes de que o vírus ele afeta, de fato, o modo como o cérebro produz energia. E, nesse sentido, ele não só infeta os astrócitos, como ele se multiplica através dos astrócitos, que, como eu falei, é o cimento, né, do cérebro. E através desse cimento, o cimento ele está ligado um ao outro, formando toda a estrutura cerebral. Né? Então, ele rapidamente transmite de um astrócito para o outro e multiplica e especializa o vírus na transmissão de um astrócito para o outro. Né? À medida que ele entra numa célula nova, ele se especializa um pouco mais, se fortalece um pouco mais e por assim vai. Que são as células, então, atuantes na nutrição dos neurônios, né? E existem em grande quantidade no sistema nervoso central. E isso faz com que, infelizmente, o vírus seja razão suficiente para acelerar processos neurodegenerativos. Gente, a gente fala assim, a Covid causa Parkinson e Alzheimer? Não temos ainda resultados de pesquisas longitudinais para ter essa certeza. Mas o que a gente já tem pesquisas mostrando claramente é que quadros de predisposição a processos neurodegenerativos têm um adiantamento desse processo em cerca de 15 anos. Ou seja, se uma pessoa iria manifestar Alzheimer aos 80, se ela teve Covid, pode ser que ela manifeste ali por volta dos 65. Gente, 15 anos nessa faixa etária é muita perda de qualidade de vida. O nosso foco é qualidade de vida sempre, né? É muita perda. Alterações no hipocampo são responsáveis aí por um declínio cognitivo. Se a pessoa não tem memória de curto prazo, que é a função principal, primordial do hipocampo, como que ela vai interagir no dia a dia? Como que ela vai continuar a vida dela produtiva no trabalho? Né? Como que é a comunicação dela em família? Então, são tantas situações de perda de qualidade de vida aí, tanto na produção cotidiana, profissional, quanto nas próprias relações, né, domésticas. E aí é que a gente precisa destacar que só a situação que a gente vive, ilhados com esse entorno, com essa realidade de todo dia sair de casa e não saber se vai voltar bem, se vai voltar doente ou não, e ir para aquele trabalho num contexto que nenhum de nós sabia como lutar, e aí são vários treinamentos de uma hora para outra, treinamentos que são bons, treinamentos que são cansativos, e aí procedimentos que a gente nunca tinha feito, e aí colegas que criticam, colegas que são muito deprimidos, e a gente precisa ser presença, né? Pacientes com realidades, né, infinitas. Esse quadro que a gente vive de estresse tóxico duradouro, só ele já é razão suficiente para alteração na arquitetura do cérebro. Arquitetura mesmo, gente, estrutura física do cérebro, provocando tanto a redução de volume cerebral, quanto disfunções em todo o nosso sistema neuroendócrino e límbico, que é tão responsável, tão especial pelas nossas funções, pelas nossas emoções, né? Além de afetar a nossa neuroplasticidade estrutural e funcional, ou seja, só de conviver nessa realidade estressora, nós já temos muito menos flexibilidade cerebral para transpormos as dificuldades que aparecem no nosso cérebro. Por exemplo,
Uma pessoa que tem uma alteração cerebral, teve ali um trauma, acometeu uma região, é natural que as outras comecem a trabalhar muito para fortalecer, compensar aquela lá e até para fortalecer aquela outra estrutura. Esse efeito de plasticidade, ele é muito reduzido quando a gente vive em situações estressantes. Por isso a gente até fala que o estresse tóxico é um fator de risco muito grande para os quadros de perda funcional neurodegenerativos. E aí a gente vê um ciclo de dificuldades em decorrência da alteração da cognição no quadro pós-Covid. Se eu tenho redução do meu tônus atencional, porque, gente, eu não tenho nutrição, não tenho energia no meu cérebro, né? Eu vou ter prejuízos atencionais, porque eu tenho que minimamente estar acordado para prestar atenção, para focar e sustentar minha atenção. Se eu tenho prejuízo nos aspectos atencionais, eu tenho redução na minha produtividade e da minha memória, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Se eu tenho redução da memória, eu tenho prejuízos em prospecção. O que é isso? Olha, eu estou aqui com vocês, falando com vocês, mas eu não posso esquecer que às 10 horas da noite eu tenho que tomar um remédio. Eu não posso esquecer que todo dia 10 eu tenho que pagar minha conta de luz. Eu não posso esquecer que eu combinei com a minha mãe que eu vou à consulta médica com ela, cardiologista, no dia 15. Então, essa questão da gente fazer agendamentos baseado no tempo e a gente prever o que vai acontecer e ter memória para guardar isso, chama memória prospectiva. Quando a gente atrapalha isso, gente, a gente não sabe nada do que a gente tem para fazer depois, e depois, e depois. E isso reduz as nossas funções executivas, que provocam, então, desorganização, baixo planejamento, baixa capacidade de nos adaptar aos ambientes, baixa fluência, inclusive, promoção da nossa fala. E a redução dessas funções executivas gera uma perda de uma série de outras funções cotidianas. Por exemplo, que eu falei para vocês, da mulher que não consegue mais cozinhar porque ela não consegue alternar funções, né? E perda dessas funções cotidianas causa aí na gente redução da nossa cognição social, provoca alterações de humor, alterações emocionais extremamente importantes, os quadros psiquiátricos que a gente viu, inclusive gerando quadros de agressividade em pessoas que nunca foram agressivas. Então, como tratar, gente? Primeira coisa, prevenir. Melhor tratamento, a melhor cura para Covid é não pegar Covid. Não concordam? Segundo, se inevitável, estamos trabalhando com essa realidade, precisamos cuidar das pessoas, nós estamos expostos a altíssima carga viral, fazer o descanso necessário na fase inicial. Então, pegou Covid? Respeita o corpo, não force a barra, não tem que produzir, respeita aquela fase inicial de repouso. Temos achados importantes que, respeitando essa fase inicial, a gente tende a ter menos exposição ao estresse e, por isso, menos sequelas relacionadas ao funcionamento cerebral. Terceiro, diagnóstico adequado. Cuidado com a fala constante de que isso vai passar. Pode ser que passe, mas na dúvida não deixamos de cuidar de fato de alterações específicas. E nesse sentido, gente, não existe tratamento que não seja multidisciplinar. Sim, é importante demais o diagnóstico diferencial do médico, dos assistentes sociais, dos psicólogos, musicoterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos, dentistas. Por favor, gente, eu vejo muitas cidades, né, nas aulas que eu dou, as pessoas falando, Liliane, aqui até que elaboraram um centro para acompanhamento de quadros pós-Covid, mas lá só tem enfermeiro, médico e fisioterapeuta. Gente, não estamos falando de questões respiratórias apenas. Eu acho que essa aula foi suficiente para vocês verem que a gente está falando de uma doença sistêmica de níveis extremamente graves de acometimentos de outras partes do nosso corpo, incluindo o nosso cérebro, que é o comandante central mesmo, né? E no cotidiano, o que a gente pode fazer? Liliane, me fala. Então, eu não peguei Covid, ou eu peguei, mas quadro mais leve. O que eu posso fazer para me cuidar melhor, para evitar ou para cuidar de que eu tenha um efeito de plasticidade maior no meu cérebro e evitar maiores danos, né? Ou evitar, pelo menos, que agrave mais do que está hoje, né? Gente, por favor, o tratamento, a reabilitação, ela é sempre personalizada e multidisciplinar. Mas tem algumas coisas no dia a dia que a gente pode fazer. E a gente pode fazer não só para a Covid, a gente pode fazer para a gente viver melhor mesmo, né? Então, o diagnóstico correto, lembrar que a pessoa pode ou não ter consciência das dificuldades, valorizar muito o relato dos colegas de trabalho, dos filhos, dos irmãos, dos cônjuges, legitimar o sofrimento, sejamos empáticos, sejamos humanizados. Não é porque ele não está mais na UTI em risco de vida que está tudo ok. Então, legitimar esse sofrimento. Olha, você não teve nem ali um exame, identificação de fato, mas você viu que você foi acometido. Muitos casos desses têm alterações neurológicas mesmo.
né? Então, o que está acontecendo com você está acontecendo com muita gente e a gente precisa cuidar. É importante a gente deixar isso muito claro, legitimar que a queixa dele, valorizar a queixa dele, ela faz sentido, né? Cuidar de ajudar na diminuição de culpa e de sentimentos de insuficiência. Gente, são muitos casos, e vocês já estão ouvindo aí, né, com frequência, mesmo que não está na linha de frente, quanto que as pessoas se culpam. Nossa, se eu soubesse que fosse assim, eu teria sido menos relapso. Infelizmente, o que a gente vive é uma negligência social, a pandemia, né? Mas depois que a pessoa se acometeu, não adianta ficar se destruindo em função disso. Então, trabalhar essa culpa, esses sentimentos de insuficiência, com muita frequência, todos eles perderam pessoas amadas também, todos nós perdemos muitas pessoas amadas, colegas de trabalho tão importantes na nossa história, familiares, né? Ter o descanso necessário, eu repito isso, gente, o corpo está exausto porque ele precisa de energia. O corpo estar exausto, o cérebro estar exausto, significa astrócitos sendo contaminados pela Covid e trabalhando de forma indevida, não conseguindo produzir energia para o cérebro. Então, respeitemos esse descanso, evitemos desgaste, certo? Cuidar dos padrões de sono, higiene do sono, importante para todos nós, mas especialmente nessa situação, especialmente todos nós que estamos trabalhando na linha de frente com os pacientes e temos nossa vida alterada pelos plantões, né? Organização de rotina. Muito importante para a gente restabelecer o nosso equilíbrio e para a gente sobrecarregar menos o nosso cérebro. Sempre que a gente tem a rotina, a gente fica mais tranquilo, mais em paz com o que a gente tem para fazer ou não. A gente exige menos do cérebro. Então, ter uma rotina estruturada, organizada, reduz o excesso de pressão sobre o nosso cérebro numa fase que ele pode estar sem energia para desenvolver essas funções adequadamente. Incrementar as nossas funções ali através de ler em voz alta. Gente, por favor, leitura simples. Não vai em meio a uma alteração dos astrócitos, né? A falta de energia no cérebro, querer ler textos complexos, verdadeiros compêndios, né? Cuidado, muito cuidado. Leitura existencial, não, por favor. Então, coisas simples, mas em voz alta para envolver várias funções nossas. Grifar textos, reescrever artigos, contar filmes, para ajudar na memória, né? Decorar poesias, rever fotos antigas, contar notícias do jornal, cantar músicas, lembrar de músicas. Para a linguagem, cantar, fazer o jogo stop, procurar sinônimos, né? Pegar palavras e procurar outras palavras que querem dizer a mesma coisa, fazer leituras. Realizar atividades prazerosas, busca por espiritualidade, que é tão importante, tanto porque a espiritualidade nos conforta, e a gente vai ter uma palestra da Janaína só sobre isso, que vai ser incrível, mas também porque a espiritualidade envolve raciocínio abstrato. E raciocínio abstrato envolve várias funções do nosso cérebro. É uma estimulação em tanto. E buscar contato com outras pessoas dentro do possível e com as ferramentas que a gente tem. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. E aí fico aqui disponível para a gente solucionar, tirar mais dúvidas e aprofundar no que vocês queiram. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, de novo pelo convite e a todos vocês pela presença e paciência comigo, né? Lili, minha amiga Liliane, né? Nós que agradecemos, eu em nome de todo o hospital agradeço, né, de toda a nossa equipe. E assim, eu particularmente estava ansiosa pela sua palestra, né? Ansiosa e curiosa por esse assunto, né? E a gente vai dar andamento agora com a palestra da doutora Janaína Siqueira sobre saúde e espiritualidade, e no final a gente vai abrir para as perguntas, tá? Mas já te agradeço muito, né? O aprendizado aí já foi muito rico aí com o que você trouxe. Então vamos, né, Janaína? A Janaína, então, é psicóloga, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Brasileira da UFJF, membro do NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF, diretora pedagógica e professora da Pós-Graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental da Faculdade Redentor, mestre em Psicologia, Psicologia Social pela Universidade Gama Filho, possui graduação em Psicologia pelo SES, é diretora do NEISM, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Mental, e psicóloga clínica da Ágape, Centro de Terapia Cognitivo-Comportamental, e ela é psicóloga, colaboradora do PROTAL, que é um ambulatório de transtornos alimentares da Universidade Federal de Juiz de Fora, do HU. Então, Janaína, seja muito bem-vinda, muito bom te rever também. Bom te ver. Liliane, parabéns. A Liliane terminou a palestra dela falando sobre espiritualidade, e é o tema que nós vamos abordar um pouquinho, né? Sim, obrigada pelo convite. Eu já posso, então,
colocar a aula aqui? Pode sim, Janaína. Só um minutinho. Só abrir aqui, ó. Deixar ela aberta, né? Não entrou. Vocês estão vendo? Não. Não. Estão vendo o arquivo que eu estou abrindo? Não, Janaína. Tem que clicar em compartilhar. Você está tentando? Tá. O compartilhar, você localizou, né? Na própria Sim. tela em que a gente está, localizou, né? Uhum. Apertei compartilhar, mas compartilhar a tela. Ah, porque estava na janela, desculpa. Vocês estão vendo agora? Não. Acho que agora vai aparecer aí. Sim. Ah, tá. Deixa eu só ampliar aqui. Aqui já... vocês já me apresentaram, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Vocês estão vendo direitinho? Estão me ouvindo bem? Sim. Então Estamos tá. sim. É só porque eu só estou vendo o slide, e aí qualquer coisa, se parar, alguma coisa, ligar com o meu celular, alguma coisa, porque eu só estou vendo o slide. Tá? Muito bem. Eu trabalho, né? Sou pesquisadora do NUPS. Por que eu estou falando isso? Para a gente perceber por que nós vamos entrar nesse tema, que tem a ver psicologia com espiritualidade e saúde, e de onde que veio. Então, assim, o nosso foco, para quem não sabe, o NUPS é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Juiz de Fora. O Alexander é nosso orientador, coordenador, e eu fiz meu doutorado e até hoje a gente está sempre junto, eu sou pesquisadora, sempre fazendo trabalhos, então esse é o nosso papel, assim, disseminar, principalmente no meu caso, a parte prática, como que a gente pode integrar a espiritualidade na conduta do tanto prevenção quanto estímulo e tratamento da saúde e das doenças, digamos. E o nosso foco é ter um olhar voltado para a pesquisa, que sejam criteriosas metodologicamente, que ajudem a estabelecer a base de conhecimento nesse campo. Então, eu vou passar para vocês não muito pesquisa, eu tentei trazer uma coisa mais prática, para que a gente possa conversar. Bem, no Brasil, que não acredita em Deus, esses dados são de 2007, eu olhei os atualizados, mas que só tem 2007 mesmo. Que Deus existe, apenas 1% não acredita. Quer dizer, então os outros 99% acreditam em Deus. Em vida após a morte, 21% não acredita. Que Espírito Santo existe, 3%. Reencarnação, 44%. Então, assim, a gente tem que dizer que isso faz parte da nossa vida. Não falar, mas o que religião tem a ver, espiritualidade tem a ver, Deus tem a ver? A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. E todas as vezes que se fala de morte, o assunto entre o que há depois dessa morte, quer dizer, a vida após a morte, ter ou não tê-la, isso entra em questão, e muitas vezes o assunto religiosidade e espiritualidade também. Então, palavras como Deus me livre, vá com Deus, que Deus me ajude, olá, fique com Deus. Por que a gente fala isso o tempo inteiro, né? Às vezes eu percebo pessoas que nem são tão religiosas, elas falam isso. A ideia de quê? De que é como se Deus fosse uma proteção. Então, que Deus nos guie, que Deus nos ampare, que Deus nos dê bênção. Então, fica essa ideia desse amparo.
Com relação à importância da religiosidade para a saúde, eu achei importante trazer essas pesquisas para que vocês percebam que há uma associação positiva, que quer dizer, de quanto mais religioso e espiritual, maior as estratégias de coping, quer dizer, como que a pessoa faz o enfrentamento dos problemas, maior qualidade de vida. Então, isso eu não estou dizendo assim, a religiosidade que traz a qualidade de vida. Não estou dizendo se são fatores preditores, não é isso. Mas estou dizendo que há relação. Quanto maior religiosidade e espiritualidade, maior qualidade de vida. Maior bem-estar geral, maior função imunológica. Agora, aqui é uma relação inversa. O que quer dizer? Quanto maior religiosidade e espiritualidade, menor abuso de drogas, menor prevalência de depressão, menor tempo de internação e menor mortalidade. Então, assim, esses são dados realmente muito robustos. Isso já tem mais de 15, 20 anos de pesquisa em cima, dizendo que há relação, isso são várias pesquisas repetitivas que nos dizem que há essas associações. Quer dizer, então a religiosidade e a espiritualidade, ela, de uma maneira geral, ela está sempre muito ligada a questões da saúde, seja uma saúde positiva, ou uma falta de doença, ou a melhora. Então, isso tem que nos chamar a atenção. Pensa bem, as pessoas mais religiosas e mais espiritualizadas, elas ficam internadas menos tempo, tem menos depressão, a mortalidade é menor, tem maior qualidade de vida. Olha que assunto importante para a saúde. E aí é importante, eu trouxe para vocês, para que a gente tenha uma ideia da diferença de religiosidade e espiritualidade, onde elas se diferenciam e onde elas se convergem. A religiosidade, quando a gente fala, é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais. Esses símbolos, eles são designados para facilitar a aproximação com o sagrado. Então, por exemplo, no caso, eu sou católica, eu vou à igreja, eu rezo, eu canto uma missa, eu canto uma música na missa. Para quê? Aquele ritual da religião, ele me ajuda a ativar a minha aproximação com o sagrado, com o transcendente. Eu poderia ir a um culto, poderia ir a um centro de umbanda, isso vai variar, mas esses rituais, eles servem para isso, para que as coisas tenham uma facilidade, para que você consiga ter um acesso. Então, a religião pode ser ritual, vão ser práticas, podem ser símbolos. Então, isso é criado pelo homem, cada um vai ter a sua religião, para que facilite a aproximação com o transcendente. E aí entra a espiritualidade. Então, gente, quando nós estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de religião, de ritual, de cultos. Então, são símbolos. Espiritualidade é a forma pessoal, aí já é uma espiritualidade minha, de encontrar respostas às questões últimas sobre a vida, seu significado e sobre a relação com o sagrado, com o transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de ritual. Então, é o seguinte, eu tenho a minha espiritualidade bem elaborada, bem, digamos, estimulada, e eu posso ou não usar a religião para que eu consiga acessar esse transcendente. E aí que fala, às vezes as pessoas viram e falam assim, nossa, mas fulana, novela que tem muito, né? Fulana é uma beata, mas ela só vai à igreja todo dia, mas ela não é uma pessoa, digamos, do bem, ela não tem os valores que Jesus passou, por exemplo. Aí aqui a gente entra, que eu acho importante dividir para vocês, isso é só para o entendimento, tá, gente? A religiosidade organizacional, a privada e a intrínseca. A religiosidade organizacional são essas, que são participações religiosas em igrejas, templos, sinagogas. Essa é aquele que a gente vai ao culto, que organiza, que reza, que ajoelha, que toca o sino e tal. A privada são a religiosidade que eu faço comigo individualmente, de maneira particular, com oração, leitura. Na pandemia, a religiosidade privada foi muito ativa para aquelas pessoas que não poderiam mais ir às igrejas. Tiveram pesquisas dizendo que muitas pessoas desejavam que, de todos os lugares que foram fechados, clube, uma coisa que muitas pessoas estavam sentindo falta, era de poder voltar a frequentar os templos religiosos.
E a religiosidade intrínseca é o envolvimento religioso e a motivação religiosa. É a minha internalização da religiosidade que dá sentido à minha existência. Então, eu uso a religião, mas não para eu conseguir alguma coisa. Por exemplo, eu posso ir à igreja toda semana, mas não porque eu quero, a minha religiosidade intrínseca é alta. Às vezes a minha religiosidade intrínseca é baixa, aquela religião ali, para a minha vida, eu não experimento aquilo no meu dia a dia. Eu quero ir à igreja toda semana, porque lá eu tenho amigos, eu posso sair, tenho bingo, eu tenho o que fazer, então para acabar a minha ociosidade. Então, necessariamente, a gente tem que observar que a intrínseca é essa que é mais parecida com a espiritualidade, quando eu vivo a minha religião no meu dia a dia. Então, você pode ter as três altas, não é disso que eu estou falando, mas só para vocês entenderem que isso pode ser separado. Às vezes eu posso rezar, Pai Nosso, que está no céu, mas só, por exemplo, para aliviar a minha ansiedade ou para eu repetir aquilo ali, ser uma coisa repetitiva, como se eu contasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não fizesse diferença. E às vezes eu rezo, eu uso aquela religião intrínseca para eu ter um acesso com o meu transcendente, com o meu Deus, com quem eu acredito, com a espiritualidade, né? Muito bem. Ah, Janaína, que lindo. Então, você falou que a religiosidade e a espiritualidade, as pessoas morrem menos, melhor qualidade de vida, está sempre associado com coisa boa. Não necessariamente. Não é apenas bom ou mal para a saúde. Ele é multidimensional. Depende das particularidades. E a religiosidade e a espiritualidade pode não ser benéfica quando utilizados de maneira negativa, que eu vou passar para vocês. A pandemia nos mostrou o quê, gente? Que nós não temos controle sobre nada. Nós somos frágeis e vulneráveis. Eu fiquei pensando assim, o que a pandemia mais mostrou assim para a gente de uma maneira geral, né? Isso para mim resume tudo. Assim. Claro que aí cada um pegou. Eu aprendi crescimento, aprendi mais importância, outros não. Mas, de uma maneira geral, nos mostra essa vulnerabilidade, essa fragilidade. E esse aí eu peguei, que eu me lembro que no início da pandemia, algumas coisas eu fui acompanhando, depois eu parei até de ler jornal, que estava difícil, assim. Eu acho que todos nós, psicólogos, profissionais da área da saúde, as pessoas de uma maneira geral... tudo isso, para a parte psicológica, foi muito impactante. Eu não sei quem atende clinicamente ou quem dá aula, foi tudo muito difícil. Agora as coisas estão melhorando, mas foi uma época bem complicada. E na hora que você ligava a televisão, esse era o crematório na Alemanha. Eu me lembro que não tinha vaga. Os corpos ficavam como dava dando tempo de cremar. E aí o exército transportando os mortos pelo coronavírus na Itália, de tantos corpos que tinham, precisava que isso fosse. Então, assim, como isso não pode impactar a vida de alguém? Não tem como, assim. Uns mais, outros menos, mas impactam. E aí a gente vem falando sobre isso e sobre morte, né? E quais foram os sentimentos e pensamentos que a pandemia trouxe? Eu fiz uma enquetezinha no Instagram, que eu falei, gente, o que será que o pessoal pensa? E aí eu coloquei lá no Instagram, e várias pessoas responderam, e não deu tempo de passar todas, mas eu peguei alguns dos pensamentos e sentimentos. Isso aqui não é pesquisa não, tá? Isso é pesquisa minha mesmo, é só as pessoas escreveram e eu fui colocando aqui para a gente poder discutir, repensar. As pessoas que disseram, muita ansiedade, utilizei a comida para descontar, medo, angústia, qual o sentido da vida? Preciso ajudar as pessoas porque a vida passa muito rápido. Vou me proteger ao máximo. Que faz, meu Deus, quando isso irá passar? Meu Deus, que coisa doida que estamos vivendo. Olha, eu nem tinha falado sobre Deus nada na pergunta, não. Só perguntei, o que vocês sentiram, pensaram? Aí as pessoas falam de meu Deus, tá vendo? Meu Deus, quer dizer, é aquele que você busca para te ajudar. E meu trabalho, como ficará? Me senti sozinha e com a sensação de que todos se afastaram de mim. Parecia tudo muito sufocante. Cansaço pelo excesso de trabalho, ficou faltando um olho. Preciso inventar um novo jeito de viver e lidar com tantas mudanças no dia a dia. Medo de perder as pessoas que eu amo. Então, aqui depois eu volto a falar aqui desse. Olha como que as pessoas sentiram o quê? Medo, angústia, ansiedade. Tudo voltado para quê? Para o que vai acontecer.
Por que essa angústia toda vem junto com a pandemia? Por conta da morte. Então, você vê sua vida colocada em xeque. Não só a sua vida, mas como dos entes queridos, como das pessoas que a gente gosta, o nosso trabalho, o excesso de cansaço, de se restabelecer. Então, assim, é muito difícil, eu hoje atualmente observando, né, de forma bem empírica, a pessoa tem passado ilesa, assim, não aconteceu nada, eu tô ótimo, tô melhor do que eu estava antes, assim, alguma coisa teve que alterar na vida dela. Pode ter sido para melhor, pode ter sido para pior, mas algum impacto tem que ter tido. E aí, essa foto que eu trouxe para vocês, porque eu passei por isso, esse já é um relato de caso clínico meu, e que meu marido pegou Covid, a gente ia para o carnaval e a gente não estava encontrando com os meus pais, que são idosos. Então, para a gente poder encontrar, a gente fez o exame no domingo para vê-los na segunda-feira. Eu fiz, meu marido também fez, a gente não estava saindo de casa de forma alguma, máximo era supermercado, farmácia, e a gente fez exame assim mesmo para ver meus pais. Quando foi na segunda, ele começou com uma dor e tal, uma dor de barriga, eu já achei aquilo esquisito. Terça-feira a gente pegou o carro, veio embora para casa. Ele fez o exame de novo, que tinha feito no domingo. Aí ele fez o exame de novo e deu que ele estava com Covid. Só ele, ninguém pegou mais, né? Eu, nem minha família, ninguém, só ele. E aí ele ficou ruim, depois ele melhorou, depois ele piorou de novo. E aí ele precisou ficar internado. Então nós ficamos 21 dias que ele ficou longe da gente, e ficou internado. Graças a Deus não precisou ir para o CTI, não. Mas com embolia, aquela coisa toda da Covid, aquela preocupação toda, né? E eu me lembro, assim, que eu estava sozinha em casa com as 3 crianças, não tinha, claro que ninguém ia me ajudar, né? Não, meus pais também, ninguém podia me ajudar. Como é que você vai ajudar alguém que tem uma pessoa com Covid na sua casa? Não tem jeito. Então, eu lembro que eu fiquei sozinha com os 3, foi esse ano. E aí eu fazia bem aquele filme A Vida é Bela, assim. Eu tentava fingir que nada estava acontecendo no sentido de que ia ficar tudo bem. Eu lembro que eu rezava demais, então teve o coping religioso positivo, onde eu pedi para Deus para que ficasse tudo bem, e aquilo eu fazia de verdade, eles também rezavam. E eu continuei trabalhando, atendendo online, mas todos os dias o medo era algo absurdo, assim. Eu tenho certeza que alguns fatos fazem a gente conseguir ficar em pé, elaborar e pensar, mas o medo é algo realmente impactante. E a gente ia todos os dias no hospital à noite, passava em frente ao prédio onde ele estava, e depois voltava para casa, só para eles terem a sensação, né, de que a gente estava visitando. E além de tudo, no caso do coronavírus, da pandemia, eu posso falar por isso que eu coloquei o meu caso, que eu posso falar de verdade, assim, é muito ruim você não poder ficar com a pessoa. Então, tem o impacto, como a Lilian está falando, sobre os próprios pacientes, o medo que eles ficam, o quanto que eles ficam traumatizados, mas a família, aquele que acompanhou com quem ficou mal, com quem ficou ruim, o fato de você não poder visitar a pessoa e ela ficar sem dar notícia, você não saber o que está acontecendo, porque os médicos estão todos assoberbados, aquilo tudo para você não pode entrar no hospital, se você quiser mandar uma roupa lavada, um pijama, você tem que entregar na portaria, aquilo tudo muito, muito esquisito. Então, assim, também impacta os familiares e as pessoas que estão do lado de cá. Então, assim, a pandemia, o coronavírus, a doença, ela impacta de uma maneira geral, não só aqueles que foram acometidos pela doença, mas de forma importante os familiares que passaram por isso. No caso dos meus filhos, eu tentei fazer a coisa de um jeito mais tranquilo, mas esse aí foi o dia que o médico liberou e que eles podiam abraçar o pai deles. Ele chegou do hospital e ficou ainda dentro do quarto, que a gente não sabia se podia, se não podia. Aí, na hora que o médico ligou para mim, ele falou: não, Janaína, pode deixá-los vê-los, a carinha de vocês, achei muito bonitinho trazer para vocês. Dividir isso aí, né? E a morte, né? Então, como não falar de pandemia, coronavírus, se a gente não abordar a morte? E a morte é vista como um tabu por grande parte da sociedade. Algumas religiões, alguns lugares, mas aqui no Ocidente, no Brasil, é mais difícil, a gente tem mais dificuldade, isso é pouco falado.
E a religião vê a morte de uma forma mais natural, como uma parte da vida, e que há algo além dessa vida atual. Então, essa coisa, a religião, ela fala disso, assim, o que tem depois aqui? Aí cada religião vai falar isso. E diante do luto é natural sofrer e sentir dor. Mas como que a religião pode ajudar nisso? Então, de que forma a religião e a espiritualidade podem ajudar a saúde? Pesquisas, como eu já disse para vocês, menores de depressão, uso de álcool e outras drogas, menores taxas de suicídio. Então, aqui eu estou repetindo aquilo que a gente já falou, que pode ajudar. Mas olha aqui, por quais mecanismos? Tá bom, Janaína, você já me falou, já entendi, eu acredito na ciência, né? Espero que todos acreditem. A gente já sabe, mas por quê? E aí, agora, nos últimos anos, estão sendo feitos estudos por quais mecanismos? O que eu quero dizer de mecanismo, gente? Explicar essa associação. Ok, religiosidade e espiritualidade ajuda, melhora na saúde, mas por qual motivo? Qual que é a explicação dessa associação? Uma delas é a visão de mundo, porque ressignifica os acontecimentos. Então, por exemplo, enxergar problema como lições, algo que eu posso lidar, ter um sentido existencial. Então, quando a religião ajuda a espiritualidade de saber que isso aqui é uma passagem, que a gente está aqui por algum motivo, que a gente tem um papel para fazer nesse mundo, dá um sentido, e isso ajuda o quê? Ajuda a pessoa a ficar mais fortalecida. Então, eu estava contando para vocês, por que mesmo eu passando por isso, eu continuei atendendo os meus pacientes, mesmo estando com esse monte de problema? Porque eu me senti responsável por eles e ajudar os meus pacientes a passar por que eles estavam passando, porque tiveram muitos que ficaram muito mal, muito mal mesmo. Aquilo era um sentido existencial para mim. Então, é como se fosse... no meu caso, como eu, tá, gente? Tá falando de mim, tá? Eu acredito em Deus e eu acho que a minha vocação, a minha missão é ajudar, e eu tenho a sorte de a psicologia, o meu trabalho, ser algo que seja uma ferramenta para isso, era um sentido de existência, que continua sendo. Então, isso da religião, essa existência que eu vim fazer no mundo, você não precisa ter uma religião, mas às vezes só pode espiritualidade, às vezes as pessoas nem têm necessariamente uma crença num Deus único, mas a ideia de que eu faço parte de um todo, que eu faço parte de uma humanidade, que nós estamos juntos. Outro mecanismo que pode explicar é a adoção de comportamentos saudáveis. Por exemplo, as pessoas que são mais religiosas, espirituais, elas se envolvem, espiritualizadas, elas se envolvem menos em comportamentos de risco à saúde. Por que eu penso? Protejo meu corpo, pois sei que ele é sagrado. Então, dá mais valor ao próprio corpo. Assim, e aí, com isso, os comportamentos saudáveis são mais frequentes. As práticas religiosas, então, as pessoas rezam mais, vão aos lugares, às vezes participa de grupo, do grupo da igreja, do grupo de pais, onde ajuda, faz o catecismo, aquilo se sente mais útil, a pessoa ajuda a comunidade que ela está inserida, ou também pode ser um suporte religioso. Quantas e quantas vezes você vê as pessoas procurando o padre para um aconselhamento, o pastor para uma orientação, eles vão até os lugares porque quando estão precisando de ajuda, então tem o passe, né, que as pessoas tomam um passe para fazer uma energização, para melhorar o que elas estão sentindo. Então, esses são alguns mecanismos que são, digamos, as explicações para essa associação entre religiosidade, espiritualidade e saúde. Por exemplo, há um fator de proteção que a gente está falando sobre o coping religioso espiritual positivo, há também o coping religioso espiritual negativo. O negativo é quando a pessoa fala assim, mas eu sou tão boa e Deus me castigou. Nossa, eu me cuidei, eu poderia ter pensado, nossa, eu me cuidei tanto e mesmo assim o meu marido pegou coronavírus. Mas se você for observar, a maioria das pessoas que pensam dessa forma, às vezes elas têm uma ideia, não estou dizendo que é sempre não, tá, gente? Mas pode ser que ela tenha uma ideia de que tudo o externo tem que ser bom para ela. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não estou conseguindo trabalho, mas também a pessoa não procura, né? Todo mundo suga tudo de mim, eu tenho que fazer tudo para todo mundo, mas a pessoa também não se expressa. Então, às vezes acontece da pessoa querer que Deus faça tudo por ela, Deus vai me ajudar, mas não faz a parte dela.
Então não tem jeito. Aí também, às vezes eu fico pensando, então você está à espera de milagre, né? Porque você não faz nada, você quer que simplesmente o emprego apareça na sua porta, bata e entra, sendo que você não procura, você não vai atrás, você não se especializa. Então, por muitas vezes, às vezes eu escuto no consultório isso, as pessoas falando de Deus como se ele tivesse que dar aquele presente simplesmente porque ele é uma boa pessoa. Então, isso a gente chama de coping religioso negativo. Existem várias técnicas e formas de abordar. Hoje eu não trouxe isso, porque nem cabe, não dá nem tempo, mas de como que o psicólogo pode abordar essas questões na terapia. Então, o corpo religioso espiritual positivo, que buscar o ensinamento de Deus com a situação, faça o que possa e confie o restante a Deus, pedir apoio e prece à comunidade, dar ajuda e apoio espiritual aos outros, perceber como minha vida é parte de algo maior, se ocupar da religião para deixar de pensar só no problema. Então, esses são os fatores que a gente pode dizer de proteção que a religião traz, do que as pessoas pensam e como que isso muda o próprio comportamento delas. E aí, leva para o quê? Para o lado positivo da saúde, né? O lado de salutogênico que a gente fala. E de que forma a religião e a espiritualidade pode ajudar a saúde mental na pandemia? Ajuda a aceitar que não temos o controle de tudo, com isso auxilia na prevenção da ansiedade. Olha como é que às vezes, para quem trabalha com pacientes ansiosos, é redundante a gente falar, o paciente quer ser controlador, muito ansioso, quer ter tudo sob o controle, mas a gente pode utilizar a espiritualidade, a religião para abordar isso. Mas, gente, sempre quando a religião e a espiritualidade é importante para o paciente. Se aquilo não for importante para ele não acredita, não adianta você falar. Não adianta você falar, não adianta você dizer. Né? Eu vi uma vez uma paciente falando sobre que ela estava muito, muito desanimada, deprimida com relação à pandemia e que ela se incomodava porque ela era crente a Deus, ela era uma pessoa devota, ela rezava, mas ela não estava acreditando nisso. Aí como ela era uma pessoa que acreditava em Jesus, aí eu fiz uma passagem, falei assim, até Jesus se sentiu abandonado, ó Deus, por que me largastes aqui? Então, a gente utiliza a religião na terapia quando o paciente acha aquilo importante. Se ele não acredita, a própria religião do terapeuta não tem que entrar em questão. São as relações do paciente. Isso é muito importante de deixar claro, tá, gente? Para que não fique uma miscelânea. É claro que não vou explicar para vocês hoje como que aborda. Aí a gente vai ter que fazer um curso sobre isso. Mas é importante sempre deixar claro que isso tem técnicas, métodos, tem que ser bem pensado, não é uma coisa que o psicólogo tem que passar para o paciente, é só se o paciente acha que é importante, se o paciente acha importante atividade física, se o paciente acha importante... Então, são pontos a serem trabalhados como qualquer questão na vida de alguém, como estudo, como trabalho, relacionamentos, religião, entra como mais um ponto. Refletir, o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer? Pensar um dia de cada vez, fazer uma rotina para cada dia. Importante incluir o trabalho, vida de oração, atividade física, você está vendo? Colocar a religião como mais um ponto além dos que a pessoa tem. Estou dizendo isso com relação à pandemia, na verdade, de uma maneira geral. Aqui eu trouxe para vocês o Viktor Frankl, provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar, ou então quem não leu esse livro vale a pena. Foi um psiquiatra que foi prisioneiro em campos de concentração e a sua experiência nos campos mostrou situações extremas, situações de crise, como essa que nós passamos e ainda estamos passando. Os porcos e os santos se revelam. E precisamos perceber e desenvolver o nosso melhor lado. Por que eu trouxe isso? Por que eu trouxe, gente? Porque eu vou dizer, olha isso aqui. Na pandemia, e aí eu vou dizer no Brasil, aí a gente pode colocar um plus, nós tivemos, além dos problemas com relação ao próprio coronavírus, a própria doença, a mortalidade, tudo que o mundo inteiro passou, nós tivemos ainda problemas de ordem administrativa, política. Não estou aqui dizendo se eu sou isso, eu sou aquilo, se eu sou contra, se eu sou a favor, não é disso que eu estou dizendo. Mas muitas pessoas se revoltaram de uma forma que, além do que só a pandemia, quando o atraso da vacina, quando você percebe pessoas furando fila de vacina,
o quanto que alguns não vacinando, pensando só em si, o egoísmo, a ignorância, a falta de empatia. Então, em situações extremas, essas coisas, elas são muito aguçadas. Então, eu tive por várias vezes vendo pessoas muito chateadas, deprimidas, até mesmo desanimadas com a vida, com relação, assim, o que eu estou fazendo nesse mundo, a coisa da existência, porque, além de tudo da pandemia, você começa a ver nessas horas o quanto que a dificuldade de pensar no outro, no global, não só em mim, ou no alguém da minha família, mas no outro, naquele que eu não conheço, naquele da outra cidade. Como é que eu posso respeitar uma fila de vacina? Como é que eu posso trazer para que as coisas aconteçam? O que eu posso fazer para não... Até mesmo eu usar a máscara é um ato de amor a mim e ao próximo. Isso deixou muita gente com raiva. E aí entra o corpo religioso negativo, que eu disse para vocês. As pessoas falam assim, mas Deus largou a gente, não é possível. Deus não é brasileiro, não, porque olha como é que ele fez a gente passar por tudo isso, mais esses problemas todos. E aí, como que você trabalha, né, a religiosidade, a espiritualidade? Nesse caso, eu trabalho muito os valores. Quando eu chamo de valor, a espiritualidade, ela está muito próxima dos valores, das virtudes humanas. Temperança, do perdão. Então, por várias vezes, eu fui trabalhando o quanto que é necessário, nesse momento, a gente trabalhar a própria transcendência, a sensação de que tem muita coisa boa e de que a gente está fazendo parte de um todo, de quanto a gente tem que entender que, às vezes, as pessoas fazem aquilo, elas não têm muita noção do que está sendo feito, ou se tem, a gente tem que aprender a lidar com os valores diferentes dos nossos, às vezes a própria ignorância do outro. Então, trabalhar esses valores de vida, que a gente chama as virtudes humanas, ela é muito importante. E as virtudes humanas, elas estão muito próximas da transcendência. Então, quando a gente utiliza esses valores, essas características na própria terapia, a gente pode utilizar isso ou para um viés religioso, se de repente a pessoa acredita em Jesus, a gente pode utilizar as palavras de Jesus, se ela acredita em Buda, Mao Tse Tung, seja lá quem for o líder que fala para ela que tem uma importância, sobre os valores de vida e o que isso faz de bom, o que isso aproxima, como é que pode tirar aquela raiva, porque a raiva ela é bem maléfica para a própria pessoa quando de forma exagerada. Claro que a raiva às vezes é importante, claro que seja, para a pessoa conseguir sair de algumas situações, mas aquilo voltado para si próprio de uma forma negativa e desânimo são coisas importantes para serem trabalhadas. Então, sim, trabalhar os valores seria trabalhar a espiritualidade do paciente. E momentos de turbulência na fé existem, podem acontecer, mas geralmente servem como forma de amadurecimento e de crescimento da espiritualidade. Então, tudo isso é conversado com os profissionais de saúde, com quem está passando, aonde esses pensamentos, que fé? Fé é acreditar que eu não posso ver. Então, a fé é eu acreditar que tudo vai passar, que as coisas vão melhorar, que isso pode acontecer para algo melhor, e aí cada um que puder melhorar a si mesmo e quem está do lado, o que vai acontecer? Nós vamos florescendo. Como abordar as implicações na prática clínica? Aqui eu coloquei para vocês só ilustrando, não vou falar isso, porque a gente já está dando na nossa hora, mas existem diversas técnicas, como a coleta da história espiritual, o contato com os líderes religiosos desses pacientes, o estudo da religião do paciente é muito importante. Existem algumas escalas que ajudam a abordar a religiosidade e a espiritualidade, como o Memo, Fico. Aí, caso alguém tenha interesse, pode me mandar um e-mail, me procura, manda para mim mensagem, que eu mando material, ou que vocês precisarem sobre isso, quem tiver interesse. E aí, só reforçando que a prática clínica, a abordagem é centrada no paciente. Não importa os valores, o que importa são os valores, as crenças do bem-estar do paciente. O profissional da saúde não deve impor as próprias crenças e visão de mundo. Isso é muito importante. Mas aqui, gente, quando eu estou falando a respeito de religião e espiritualidade, isso é passado para todos os outros valores com relação a qualquer coisa que seja abordado pelo paciente no seu tratamento. Então, mas eu estou sendo às vezes redundante, mas porque às vezes isso pode confundir. Então, fazer essa separação é fundamental.
e devem conceber as práticas religiosas como potencializadores da recuperação dos pacientes ao tomar decisões clínicas. Normalmente, as crenças religiosas proporcionam sentido à vida e às dificuldades enfrentadas, sendo fonte de consolo e esperança, auxiliando o paciente a enfrentar de modo adequado as adversidades que ele está passando. Então, na pandemia, o que nós passamos nada mais é do que um amontoado de adversidade, né? Muito bem. Muito obrigada. Eu desejo a todo mundo que um mundo melhor, desejo vacina para todos, terceira dose, que a gente ganhe depois, daqui a pouquinho, quem ainda não tomou, tome, e que sejamos luz na escuridão. Eu acho que esse que é o nosso papel. E mais uma vez, parabéns a todos os psicólogos que estão aqui, que amanhã é o nosso dia. E fica aqui meu muito obrigada. Muito bom, Janaína. Nós que te agradecemos, nós todos aqui do HU da UFJF, né? Excelente aí sua palestra, o que você traz para a gente, quanto ao olhar aí da espiritualidade, né? Algo que permeia, faz parte das nossas vidas, da maioria pelo menos, né? Ainda mais nós com a prática, né, hospitalar, né? Falando nós aqui do HU, né, e outros profissionais que estão aí, a gente sabe o quanto que é a forma de enfrentamento, né, de muitos aí que estão passando por alguma situação de adoecimento, né, e agora pensando na questão pandemia também, né, então, excelente, te agradeço muito, e vamos para as perguntas, né, temos aí para você, Liliane, do Lucas San, né, eu vou estar lendo, acho que você consegue ler também, mas eu vou ler, tá? Então, ele está falando, grato pela sua fala, você considera que haverá maior reconhecimento da neuropsicologia, bem como campo de atuação para ela na reabilitação do pós-Covid? Lucas, obrigada pela pergunta, muito rica. Eu tenho dificuldade em pensar em reconhecimento das nossas áreas, sabe? Porque, assim, esperar reconhecimento do outro é sempre difícil, né? A gente vai completar amanhã 58 anos de profissão, e a gente sabe que não tem sido 58 anos de ouro, né? Tem sido 58 anos de luta, de muito fortalecimento. A gente ainda não tem neuropsicólogos com frequência em serviços das redes públicas, e isso é um problema grande, né? Como eu falei, a maior parte dos serviços para atenção à Covid nas cidades espalhadas por todo o Brasil só tem um médico, um enfermeiro e fisioterapeuta ainda. Infelizmente, é uma realidade. Então, eu não sei se reconhecimento de outros, Lucas, mas acredito que, com certeza, da sociedade como um todo, sim. Eu tenho dificuldade de pensar em reconhecimento aí de gestão, de ter vaga em concursos. Eu acho que a gente ainda tem uma longa caminhada para ter, né? Infelizmente, em todos os hospitais universitários, hospitais de referência para a Covid, de ter um neuropsicólogo. Essa ainda não é uma realidade no Brasil inteiro. Mas eu acredito que a gente caminha para isso a partir da Covid. Acredito que a Covid seja um fator acelerador para a neuropsicologia ser mais conhecida e ganhar mais espaços para espaços aí, vagas mesmo em concursos no Brasil inteiro, se Deus quiser. Uhum. A Júlia Dandara, né? Obrigada pela palestra, Liliane. Existe alguma possibilidade de rede de encaminhamento para essas pessoas serem avaliadas e realizarem reabilitação? Em pouquíssimos locais a gente encontra na rede pública, infelizmente, mas a gente tem alguns colegas que são extremamente curiosos, estão na rede pública de atendimento. Eu acho que é a hora dos neuropsicólogos darem muitas supervisões, não é momento de vaidade, não é momento de super especialidades, é momento de a gente se dar as mãos nesse trabalho mesmo. Mas a questão, sabe, Juliana, é que a gente já tem algumas ferramentas que também não são de domínio exclusivo do psicólogo, mas que são de rastreios, que já são utilizadas nos hospitais. Quando a equipe tem esse olhar de realmente detectar alguma coisa e encaminhar adequadamente, a gente consegue fazer a rede funcionar melhor. Eu não vejo como dificuldade hoje maior a falta do profissional na rede simplesmente. Eu vejo a falta da rede de encaminhamento, né, da consciência de toda a equipe multidisciplinar de encaminhar. Por isso que é importante a gente estar em momentos como esses discutindo essa realidade, né? Tem chegado muito no privado e muitos neuropsicólogos do privado estão fazendo trabalho voluntário, como eu falei, estamos todos como soldados de uma grande guerra. É hora da gente dar as mãos e colocar todas as especialidades a serviço da necessidade de reconstrução da nossa sociedade brasileira. Uhum.
Vamos lá, mais uma, né? Da Nath Maris. Como fazer a distinção sobre os aspectos emocionais e subjetivos da Covid e os neurológicos? Uma pergunta maravilhosa. Fazendo avaliação. Porque se a gente não faz para ter um diagnóstico adequado, aí a queixa é subjetiva para a gente, né? Então, é só na avaliação, comparando realmente com o que seria esperado, para aquele público específico, aquele nível cultural, que a gente vai ter diagnóstico de fato. Pode ser que a gente consiga pegar alguma coisa no rastreio, sim, no MoCA ou ali no Mini-Mental, mas o Mini-Mental e o MoCA, habitualmente, eles não são coerentes com pessoas de alta escolaridade, pessoas que têm um ritmo frenético de trabalho, mesmo com as pessoas de baixa escolaridade. Então, é fazer uma avaliação específica com especialistas para diagnóstico mesmo. Sim, né? Bem importante, né? A gente corre risco de acabar não valorizando, né? Não validando uma queixa que pode determinar a alteração funcional pela vida inteira da pessoa. Do Vitor Avelar, realmente nunca tinha refletido sobre essa diferença entre agora, né, já é para Janaína, né, Janaína? Vamos lá, vamos seguindo aí. Sobre essa diferença entre a religiosidade e a espiritualidade, né? É isso que acontece muito, porque às vezes entra o preconceito, que às vezes quando fala religião, tem gente que fala assim, ou crente, ou beato, ou como é que, né? Então, necessariamente a pessoa pode ser extremamente espiritualizada e não ter nenhuma religião. Então, a gente não estuda necessariamente, tem que fazer parte de uma religião para ser uma pessoa espiritualizada ou acreditar em Deus, ou então tem que acreditar em Deus para ser, digamos, uma pessoa boa. Outro dia, minha filha brincou comigo e falou assim, mãe, eu não vou rezar para os Tadeu. Eu falei, o que é isso, minha filha? Não, mamãe, não vou rezar para o Tadeu, não. Eu falei, o que é Tadeu? Aquele pessoal que não acredita em Deus. Eu falei, nossa, é ateu. E aí eu expliquei para ela, exatamente isso, minha filha. A pessoa pode não acreditar em Deus e ser uma pessoa extremamente boa. E eu já vi pessoas que acreditam em Deus ferreamente, a única coisa que eles pedem para Deus é que cuide delas, que consiga as coisas para ela, que tudo seja uma coisa egoísta e egocêntrica. Então, não tem a ver. Então, assim, isso são assuntos que são importantes serem divididos e passados, né? Ele acredita que as pessoas consigam atingir sua espiritualidade sem precisar da religião. Mas outros, de fato, dependem da religião para atingir. Exatamente, é que às vezes facilita, né? Igual às vezes tem pessoas que conseguem relaxar sem música e tem pessoas que precisam da música para ter esse relaxamento. Então, são esses vieses que ajudam, que auxiliam essa proximidade. Mas está tudo dentro da gente, né? Priscila Noé, né? Obrigada. Parece interessante mesmo o livro, né? Não conheço. Muito lindo, muito lindo. Interessado. A Júlia Dandara, né? Que existe... Perguntou se existe espiritualidade de pessoas que não acreditam em Deus, sim. Né? A ideia do transcendente. Sempre pensar que eu faço parte de um todo, de um universo, e de que eu faço parte, que as pessoas, nós somos uma humanidade. Então, nós somos todos um só. Tem muito interesse nessa área, está sendo muito ímpar assistir você falar com tanto amor e conhecimento da área. Obrigada, Vitor. As ordens que você precisar, tá? Muito bom. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, será que acabaram as perguntas do YouTube? A Júlia falou que acabou. Acabou, né? Tá. Tem mais alguma, Júlia, do Even Free, né? Deve ter não, né? Se não você tinha colocado. Tá. Vamos ver, acho que... Não sei se vai ter mais algum comentário, né? Mas muitas pessoas aqui dando parabéns, né? Pelas palestras. Tivemos aí, né? Excelente, gente. Então, aí, Janaína. Muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigada. E Liliane, né, minha amiga Lili, de outras épocas aí da vida, né, Lili, mas muito bom te rever, né, saudades, muita saudade de você, né, e reforçando o quanto que o seu tema aí, né, foi de extrema importância, né, acredito para todos nós que estamos aqui, né, para que nós tenhamos esse olhar, né, mais da questão mais cognitiva, das funções, né, da cognição,
e que cada vez mais tenhamos espaços para encaminhamentos, né? Essa parte da rede aí, como foi falado, a gente ainda precisa crescer bastante, né? Mas o primeiro passo é estar, como profissionais da saúde, todos nós, reconhecendo, né, identificando as dificuldades que as pessoas possam estar, né? E ter esse olhar aí para a questão da Covid, né? Essas possíveis sequelas. Então, excelente, parabéns. Muito bom. Exatamente. E até aproveitando que tem muitos estudantes de psicologia e psicólogos aqui, Fê, a gente abre portas no mercado conforme a gente tem profissionais buscando, né? Então, a neuropsicologia hoje já é uma área muito mais procurada para formações, para especializações. Então, orientar, gente, a gente precisa muito de neuropsicólogos. Os neuropsicólogos estão extremamente sobrecarregados. É importante mesmo que busquem, até para somar forças aí em trabalhos sociais, em trabalhos, né, voluntários mesmo. Enquanto a gente não tem vaga, a gente tem que se unir dessa forma, em supervisões para colegas. Isso é bastante importante. Então, vamos todos fortalecer, em comemoração ao nosso dia, inclusive, fortalecer essa área que hoje é tão demandada e tão necessária para a gente recuperar tudo que a gente está vivendo com a Covid. E eu deixar aqui que eu tenho o NEISM, né, a gente dá pós-graduações, a gente dá pós-graduação em neuropsicologia, e nós estamos recebendo agora vagas para as pessoas, trabalho social, paciente que quiser, pode falar que eu passo para vocês como é que procura, que aí a gente tem os alunos que estão terminando a pós-graduação, com supervisão, então um trabalho aí que quem precisar, nos procurar. Olha que oportunidade. Que bom, Janaína, parabéns. Obrigada, Liliana. Muito bom, Janaíne. Muito bom te rever também, né? Te ouvir, né? Sem dúvida que é um tema extremamente pertinente para o nosso momento também, né? Então, e por mais que sejam temas que permeiam a muitos, né? Ouvir o seu olhar, o seu estudo, né? As pesquisas que você fez, né? Que tem aí para o momento, né? A gente aprende muito, com certeza. E é isso, né? As meninas assistentes sociais aí, falando da presença delas, né? Muito bom também. O trabalho é sempre muito junto mesmo, né? Com elas. Evento multidisciplinar, isso é uma delícia. Que bacana. Pois é, né? Que a gente possa aí fazer cada vez mais ter cada vez mais esses momentos, né? Precisamos transmitir todo o conhecimento, né? Que a gente vai tendo cada um na sua área e vai complementando, tudo interdisciplinar, multi aí, né? É isso, gente. Agradeço. Vocês querem complementar alguma coisa mais? Quero agradecer, Fernanda, a oportunidade incrível, a cada um presente, né, que contribuiu também com as perguntas, para o enriquecimento. Agradecer a Janaína, prazer te conhecer. Agora eu vou te seguir, Janaína. Prazer. Eu também, Liliana. Na hora que eu olhei além mar, falei, nossa, ela vai além mar mesmo. Bacana. Gostei muito do seu trabalho. Que bom. Bom demais mesmo a gente se encontrar e se confraternizar. Como eu falei no começo, é a situação da gente celebrar mesmo. Né? A gente está vivendo essa enxurrada, como a Janaína disse, de mal-estar. Que delícia a gente estar aqui para celebrar a nossa profissão, o nosso fortalecimento, o nosso amadurecimento nesses 17 meses também, né? Muito obrigada bem. E parabéns a todo mundo. Parabéns, gente. Bom, gente. Parabéns, obrigada. pessoal. Obrigada a todos que participaram aí. Muito obrigada. E amanhã temos mais. Temos o terceiro e último dia do simpósio, né? Com nossos profissionais lá do hospital e residentes aí trazendo sobre trabalhos que foram desenvolvidos e alguns ainda são desenvolvidos, né? Aí desde que começou a pandemia. E esperamos vocês aí amanhã também. Tá ok? Uma boa noite para todos e até amanhã.